Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 o seguinte: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Meu irmão, minha irmã, se nós fôssemos resumir a grande busca da experiência humana em uma única palavra, essa palavra seria segurança. Pois é, desde o momento em que nós acordamos até a hora em que deitamos, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, a nossa mente começa a trabalhar e muitas vezes em um ritmo frenético e silencioso, tentando construir muros de proteção contra as incertezas do amanhã. Nós queremos garantir que não falte o pão, que as finanças estejam protegidas, que o teto sobre as nossas cabeças seja firme e que o futuro de quem nós amamos esteja minimamente desenhado. Essa busca por estabilidade é natural, mas o grande perigo reside na linha que é muito tênue, a linha que separa o cuidado legítimo de uma armadilha espiritual invisível e extremamente devastadora, que a Bíblia chama de avareza. O autor da carta aos Hebreus, escrevendo a uma comunidade de cristãos que enfrentava crises profundas, perseguições e até mesmo a perda de seus bens materiais, traz uma palavra que não é apenas um conselho moral para o bom comportamento, mas uma das mais profundas chaves, eu diria chaves teológicas para a saúde da nossa alma e para o sucesso da nossa caminhada com Deus. Ele nos convida a fazermos uma autoavaliação de performance, a examinar a raiz dos nossos costumes e a recalibrar o peso que nós damos às coisas deste mundo em comparação com a presença daquele que criou o universo. Para nós compreendermos de forma clara a profundidade desse chamado, nós precisamos direcionar o nosso olhar para dentro de nós mesmos e entender o que realmente significa ter costumes sem avareza. No idioma original em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra usada para avareza carrega o significado de amor ao dinheiro ou apego excessivo à posse. No entanto, a avareza não é apenas um problema, eu diria, de conta bancária, não. Ela é uma condição do coração. Ela se manifesta tanto naquele que tem muito e vive escravizado pelo medo de perder, como também se manifesta naquele que tem pouco e vive consumido pela obsessão de possuir. Então, a avareza é, na verdade, um sintoma de uma orfandade espiritual. É o grito de uma alma que olha para o futuro e se sente sozinha, desamparada, acreditando que a única coisa capaz de sustentá-la e protegê-la seja o acúmulo de bens materiais. Quando nós permitimos que esse sentimento guie os nossos costumes, ou seja, o nosso estilo de vida, as nossas escolhas diárias, a nossa rotina, nós começamos sutilmente a substituir o Criador pela criatura. Passamos a crer que a nossa paz depende do saldo financeiro, que a nossa alegria está condicionada à próxima conquista material
e que o nosso valor, como pessoas, é medido por aquilo que nós exibimos. Pois é exatamente por isso que a teologia bíblica combate a avareza com tanta veemência. A palavra de Deus combate com veemência porque é uma forma velada de idolatria. É um altar erguido ao Deus da autossuficiência. Em contrapartida a esse estilo de vida ansioso e acumulador, o texto bíblico nos apresenta o antídoto divino, que é o contentamento. Nós precisamos ter muito cuidado para não confundirmos contentamento com conformismo ou passividade. O contentamento é bem diferente. O conformismo diz que as coisas estão ruins e que não há nada a fazer, gerando assim uma postura de braços cruzados e desânimo. O contentamento é diferente. O contentamento, por sua vez, é uma virtude espiritual ativa. É uma atitude de profunda satisfação interior com aquilo que Deus já nos tem concedido no presente. É a capacidade de olhar para a vida hoje, com as suas limitações, com as suas bênçãos, e dizer com sinceridade que o que nós temos agora é o suficiente para que sejamos gratos e felizes. O contentamento, ele não nos impede de planejar o nosso futuro. Não nos impede de trabalhar com dedicação ou de buscar melhorias para a nossa família. O que ele faz é nos libertar da neurose de que nós só seremos felizes quando alcançarmos a próxima meta, o próximo alvo, o próximo objetivo, a próxima conquista. O coração contente aprendeu o segredo de desfrutar do caminho e não apenas da linha de chegada. Ele sabe que a vida não é uma eterna lista de ausências, mas um banquete de graças cotidianas que muitas vezes, na nossa humanidade tão agitada, muitas vezes nós ignoramos, porque os nossos olhos estão fixados no que ainda falta, não naquilo que já temos. Quando o contentamento não está firmado no coração, o espaço vazio é imediatamente preenchido pela murmuração e pela reclamação. A murmuração a gente pode comparar com o veneno da alma. Um ruído constante que azeda os nossos dias e cega a nossa visão espiritual. Se analisarmos a história do povo de Israel no deserto, nós iremos constatar ali que o grande pecado daquela geração não foi a falta de recursos, não, mas a incapacidade de enxergar o milagre diário por causa de um coração cronicamente insatisfeito. Eles tinham o maná que caía do céu todos os dias, a nuvem que os protegia do calor do sol e a coluna de fogo que os guiava na escuridão da noite. No entanto, eles escolhiam reclamar da falta de variedade, murmurar contra a liderança e desejar os banquetes do Egito, esquecendo-se de que o Egito era a terra da escravidão. A murmuração tem esse poder terrível, esse poder destruidor. Ela distorce a nossa memória e obscurece a nossa realidade. Quem vive reclamando torna-se incapaz de perceber o cuidado de Deus, pois foca toda a sua energia naquilo que não tem, transformando pequenas contrariedades em tragédias absolutas. Um coração agradecido, por outro lado, opera o milagre inverso. A gratidão abre os nossos olhos para os pequenos milagres da rotina, o fôlego de vida ao acordar, a saúde que nos permite caminhar, trabalhar,
o alimento na mesa, o abraço de um amigo, a paz que excede todo entendimento. Pois é, a gratidão não espera que a vida seja perfeita para se manifestar. Ela escolhe celebrar a bondade de Deus no meio da imperfeição. Mas onde encontramos forças para viver uma vida tão elevada, livre da avareza e cheia de contentamento, como nos sugere Hebreus? A resposta está na promessa extraordinária que o autor de Hebreus extrai das páginas do Antigo Testamento e planta no centro do nosso coração. Ele diz: porque ele tem dito, não te deixarei, nem te desampararei. Olha, meu amado irmão, minha querida irmã, paremos por um instante e meditemos no peso e na glória dessas palavras. Elas são a assinatura do próprio Deus na apólice de seguro da nossa existência. Pois é, no texto original, essa frase contém uma quádrupla negação. Algo que na língua portuguesa soaria estranho, mas que na gramática da época servia para enfatizar uma verdade absoluta e inabalável. É como se Deus estivesse dizendo: eu nunca, jamais, de modo algum, sob hipótese alguma, te deixarei. Eu nunca, sob nenhuma circunstância, te abandonarei. O fundamento do nosso contentamento não é o otimismo humano, não é a nossa capacidade de superar crises e não é também a estabilidade da situação econômica. Não. O fundamento do nosso contentamento é o caráter fiel de Deus e a sua presença contínua na nossa vida, na nossa família, nos nossos projetos. Nós não precisamos nos desesperar pelo amanhã, porque o dono do amanhã caminha conosco hoje. A avareza cai por terra quando nós entendemos que a nossa maior riqueza não é o que está em nossas mãos, mas quem está ao nosso lado. Essa certeza profunda, essa convicção profunda, gera em nós uma audácia santa, descrita no versículo seguinte, quando ele diz: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quando a presença de Deus se torna a nossa realidade mais concreta, o medo perde o seu poder de governo sobre a nossa vida. A nossa vida, o ser humano pode nos decepcionar, as circunstâncias podem mudar, as crises globais podem abalar as estruturas da sociedade, mas aquele que tem o Senhor como o seu ajudador, esse permanece firme como uma árvore plantada junto às correntes de água. Essa confiança não é uma arrogância cega, mas uma convicção. Convicção esta fundamentada na soberania de Deus. Viver com essa ousadia significa andar de cabeça erguida, sabendo que as nossas fraquezas estão cobertas pela força daquele que governa a história. O medo do futuro, o medo da escassez e o medo da rejeição humana são dissipados pelo perfeito amor de Deus. Amor este que nos acolhe e nos sustenta a cada passo da nossa jornada. Para que essa verdade se transforme em uma experiência prática na nossa vida, há uma condição indispensável. Ou seja, a grande necessidade de buscar a Deus com determinação.
Uma vida cristã vitoriosa e bem-sucedida não acontece por acaso ou por mero automatismo religioso. Não. Ela exige intencionalidade. No reino de Deus, a determinação e a busca diligente são os caminhos pelos quais a graça de Deus molda o nosso caráter. Buscar a Deus com determinação significa colocar a nossa comunhão com Ele no topo das nossas prioridades diárias. Significa não nos contentarmos com uma espiritualidade superficial, espiritualidade apenas de momentos esporádicos ou de orações rápidas feitas apenas nas horas de aflição. Mas é a busca, aquela busca da alma que compreende que sem a videira os ramos secam e morrem. Quando nós aplicamos determinação na nossa busca pelo Senhor, nós estamos dizendo ao nosso próprio coração e ao mundo espiritual que Deus importa mais do que qualquer outra coisa e que a sua vontade é o nosso norte e que a sua presença é o nosso bem mais precioso. Pois é, exatamente nessa busca fervente, que nós recebemos o discernimento necessário para rejeitar as mentiras do consumismo e da ansiedade, preenchendo o nosso interior com aquilo que verdadeiramente sacia. É dessa busca determinada que brota a verdadeira sabedoria de viver bem. A sabedoria bíblica não é um acúmulo de conhecimentos intelectuais ou uma erudição teológica distante da realidade. A sabedoria prática mesmo das Escrituras é a arte de viver com excelência, a arte de tomar decisões acertadas, a arte de governar as próprias emoções e de alinhar a nossa existência com os princípios eternos do reino de Deus. Quem busca Deus com determinação recebe essa sabedoria de cima, que nos ensina a ter uma vida organizada em todas as suas dimensões. Uma mente centrada em Deus reflete-se em uma vida organizada. Nós passamos a administrar o nosso tempo com responsabilidade, a cuidar da nossa saúde com mais zelo, a zelar pelos nossos relacionamentos com amor e a gerenciar os nossos recursos financeiros com equilíbrio e com integridade. A desorganização exterior muitas vezes nada mais é do que o reflexo de um caos interior, de um coração que está batendo fora do ritmo de Deus. Mas quando Cristo assume o centro e o seu Espírito nos governa, a ordem divina se estabelece em nossa casa, em nosso trabalho e em nossa rotina, no nosso dia a dia, trazendo clareza para discernirmos o que de fato é essencial e o que é puramente acessório. E é exatamente esse alinhamento que nos conduz a sermos verdadeiramente bem-sucedidos na vida, prósperos na vida. No entanto, precisamos redefinir o conceito de sucesso à luz das Escrituras Sagradas. O conceito de prosperidade que é tão divulgado. Para o mundo, ser bem-sucedido significa acumular riquezas, subir degraus de status social, obter o aplauso das multidões ou exercer poder sobre os outros. Mas para Deus é diferente. O verdadeiro sucesso é medido pela fidelidade, pelo crescimento do caráter e, principalmente, pela nossa saúde espiritual.
O sucesso espiritual é a maior e mais duradoura conquista que um ser humano pode alcançar nesta terra, pois ele atravessa os portais da eternidade. Ser bem-sucedido espiritualmente significa ter uma fé inabalável diante das provações, uma esperança viva que não se deixa abater pelas más notícias e um amor que se gasta em favor do próximo. Ser bem-sucedido aqui na terra significa também deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa, em paz com Deus e em paz com os homens. Significa a certeza de que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, guardada, muito bem guardada, em um lugar seguro, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, ao encerrarmos este momento de reflexão e adoração, que o Espírito Santo grave profundamente em nosso ser a mensagem eterna destes 2 versículos de Hebreus, que possamos sair daqui com o firme propósito de arrancar do nosso coração qualquer raiz de avareza, de descontentamento ou de murmuração que tente se instalar em nossa vida. Que a nossa boca se feche para a reclamação e se abra para o louvor e para as ações de graças, reconhecendo a imensa bondade que o Senhor já tem derramado sobre nós todos os dias. Que sejamos homens e mulheres determinados na busca pela face do Pai, famintos pela sua palavra e dependentes da sua oração. Que a gloriosa promessa de que Ele jamais nos deixará, jamais nos desamparará, seja a nossa âncora firme em meio às tempestades da vida e a nossa música de triunfo nos dias de bonança. Vivamos com sabedoria, caminhemos com ordem, busquemos o verdadeiro sucesso que vem do alto e que a nossa caminhada seja um reflexo constante da beleza da graça e da soberana suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.